Olá pessoal, boa tarde. Hoje é 5 de outubro de 2019. Vamos falar um pouquinho sobre diagramas de caixa. O que são diagramas de caixa? Que tipo de gráfico é esse? Eles também são chamados de box plots ou diagramas de caixa e linha, box and whisker plot. Bom, é um tipo de gráfico muito interessante porque descreve simultaneamente várias características de um conjunto de dados. Tem uma videoaula minha que diz por que o curso de estatística se organiza como geralmente ele se organiza por aí afora no curso de graduação, estatística básica. Ele se organiza de modo que a gente tenta responder algo sobre uma população. Mas aí a gente pega uma amostra e faz uma análise exploratória de dados nela, de modo a conseguir calcular elementos dentro dessa amostra e aí esses elementos serem extrapolados para a população. É um movimento de ida e vinda. Tá? Que elementos são esses? Aí a gente viu, tem nesse vídeo lá, dizendo, é uma siglazinha usada pelo professor Mário Triola em seu livro Introdução à Estatística, que é essa sigla CVDOT, ou como eu costumo falar para meus alunos, CVDOT. Tá? Tem o C de centro, V de variação ou dispersão em torno do centro, D de distribuição dos dados, O de outliers ou valores discrepantes, T de tempo ou tendência. Então a gente quer, no final das contas, ter uma ideia dos dados. Você pega um conjunto de números na tua frente. A gente tem uma tendência muito forte de calcular, por exemplo, só a média. Vou calcular a média. O valor médio desse conjunto de dados de temperatura é 45 graus. A média só não responde. Que se você quer aqui descobrir como uma população se comporta de forma global, e aí você pega uma amostra de 30 valores, 40 valores, tente descobrir uma maneira de ver como esses 40 valores se comportam em conjunto. Então, o diagrama de caixa vem como um elemento que nos ajuda muito nisso, na visualização desse comportamento. Bom, como é a cara dele? Aí, ó. O professor também Mário Triola, no livro dele, eu gosto muito desse livro, vocês vão me ver citar muito o livro dele, ele fala do resumo dos 5 números, né, que compõem o diagrama de caixa. Ó, vocês estão vendo o diagrama de caixa aí. É uma caixinha com uma linha no meio, chamada linha de Whisker, né? Com limites, né? A própria caixa tem seus limites e depois da caixa tem uma linha que continua para a direita e para a esquerda, se bem que você pode desenhar o diagrama de caixa na vertical também, mas vamos continuar aqui com a direita e com a esquerda, e tem outros limites lá à direita e à esquerda. Bom, para fazer esse gráfico, você precisa desses 5 números, que são o limite inferior, o limite superior e que mais? O primeiro quartil, o Q1, a gente chama também, né, de uma forma de chamar o primeiro quartil. A mediana, o segundo quartil, também chamado de Q2, e o terceiro quartil, também chamado de Q3. Lembrem também que a gente pode chamar o primeiro quartil de percentil 25, a mediana de P 50 e o quartil 3 de P 75. Então são outras formas de a gente chamar esses valores. A mediana tá bem aqui, né? Vocês estão vendo, ó. Tá aqui esse traço aqui mostra a mediana. Aqui o primeiro quartil, né? Aqui tem o terceiro quartil, certo? E aí você tem condições, por exemplo, de estudar o centro, mediana, e aí muitas vezes também você pode até posicionar a média aritmética simples aqui também. Você tem condições de ver números abaixo do primeiro quartil, que são valores mínimos, valores pequenos, números grandes, né, que são os números a partir do terceiro quartil, números que fogem do grupo, né, que são os outliers, os valores discrepantes, né, então eles fogem da massa de números, vamos dizer assim, né. Você tem condições de saber se há simetria, por exemplo, aqui esse diagrama de caixa mostra que a distribuição ela está muito mais voltada para a esquerda do que para a direita,
né? E os limites, tá? A variação, o V na sigla CVDOT, também pode ser determinado com uma coisa chamada intervalo interquartil ou amplitude interquartil, que é a largura. É você pegar o quartil 3 e diminuir do quartil 1. Aí quanto mais larga for essa caixa, né? Quanto mais larga for essa caixa, essa largura aqui que eu estou marcando agora, mais variabilidade em torno do centro você tem. Então, olhe, tudo pode ser visto, é um gráfico que a gente visualiza todos os elementos importantes em um conjunto de dados e aí para depois a gente extrapolar para a população. Tá, mas deixa eu detalhar um pouquinho mais a construção do diagrama de caixa. Bom, vocês têm que primeiramente calcular o Q1, Q2 e o Q3, tá? E marcar esses valores na chamada linha de Whisker, né? Então você marca o Q1, o Q2 e o Q3, certo? Depois, o que é que a gente faz? Você calcula a amplitude interquartil, que marca a variação, né, o V naquela sigla CVDOT, que é a largura da caixa. E aí você calcula aí a amplitude interquartil e aí você vê a distância de Q1 para o Q3. Depois, você aí desenha a linha e você tem que determinar os limites dessa linha, tá? O limite inferior, tá, que é o mais à esquerda no nosso caso, é o menor valor do conjunto de pontos ou de dados dentro da faixa que vai entre Q1 e Q1 menos 1,5 vezes a amplitude interquartil. Então você calcula isso aqui, ó, essa faixa, você calcula essa faixa aqui, na verdade é entre esse número e esse, tá? Então você calcula essa faixa, e aí você pega nos seus dados qual o menor valor que está dentro dessa faixa e marca aqui, tá? Ó, estão vendo aqui a animação que eu estou fazendo? Esse é o menor valor dentro dessa faixa. Depois eu explico melhor isso aí. E o limite superior o maior, é o contrário, né? Para o outro lado, para o lado direito, é o maior conjunto, o maior valor do conjunto de dados ou de pontos dentro da faixa, que começa em Q3 e termina em Q3 mais 1,5 aí. E aí você marca esse valor aqui, ó. Todos os pontos que tiverem fora disso são chamados de outliers, tá? Então, os outliers você insere como pontos. Ó, deixa eu deixar mais clara essa história do limite inferior e superior. Vou pegar aqui o superior, tá? Então, vamos dizer que aqui está o Q3. Pronto, vou aqui em cima. Aqui está o Q3, certo? Aí você faz esse cálculo, ó, Q3 mais 1,5 vezes aí. Aí vamos dizer que quando você fez esse cálculo, esse valor caiu aqui, mais ou menos, ó. Tá? Então você tem essa faixa aqui, tá? Veja, essa faixa, ela está um pouquinho depois do limite superior, porque a definição do limite superior é o maior valor do conjunto de dados que está dentro dessa faixa. A faixa aqui é essa, que é desculpem, peraí, 1,5 vezes aí. É o tamanho dessa faixa. Não é isso? Mas o maior valor caiu aqui, ó. Então você marca aqui, certo? E eu estou aqui apertando demais, né? A mesma coisa do outro lado. Você tem 1,5 aí para o lado de lá, certo? E aí você pega o menor valor que caiu dentro dessa faixa, ok? Então, gente, é por aí. E que aí, como é que a gente pode utilizar um diagrama de caixa para analisar tendências? O T daquela sigla CVDOT. Como é que eu faço? Porque se eu tenho um conjunto de dados, eu faço um diagrama de caixa. Bom, eu tenho que ter mais de um conjunto de dados. Deixa eu mostrar a vocês um exemplo bem legal. Então, assim, ó, os diagramas de caixa são, em geral, ótimos para comparar dois ou mais conjuntos de dados. Nestes casos, é importante utilizar a mesma escala de comparação. Aí você tem esse gráfico. Esse gráfico, eu peguei minhas turmas de outra disciplina aqui que eu leciono na UFAL, chamada Hidráulica, para os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária. E peguei as notas,
ao longo dos semestres, desde o ano 2008, que eu dou aula, até 2017. Eu tenho esses dados aí tudo bonitinho e tal. Aí eu fiz um diagrama de caixa para cada ano, nas turmas da manhã, matutinas. Olha só, vocês conseguem perceber, por exemplo, que o C, na nossa sigla CVDOT, centro, variação, distribuição, outliers, tempo. Vamos analisar o C. Ó, aí você pode analisar. Esse gráfico eu fiz no software Excel, tá? Eu tenho uma licença e fiz esse gráfico lá. Então você pode ver que a mediana, se eu usar a mediana representando o centro, ou usar a média que o Excel marca como x, eu tenho a opção de deixá-lo colocar a média também, né? Vejam que o centro, ó, o que é que está acontecendo? Se você observar a mediana, ó, o comportamento do centro. Esse comportamento no tempo. Que tempo? Ao longo dos anos que eu estou estudando a minha disciplina. Olha só que interessante. Então, eu estudei como varia no tempo, fazendo um diagrama de caixa por ano. Entenderam? Então, eu preciso de fazer vários diagramas de caixa para comparar. Ó, agora vamos dar uma olhada na variação. Como é que as notas variaram? Por exemplo, a amplitude interquartil em 2018, em 2008, no ano 2008, está aqui, ó. Vai daqui até aqui, tá? Eu vou até, deixa eu mudar aqui de cor um pouquinho. Deixa eu colocar aqui um vermelhão. Aqui, ó, a amplitude interquartil no ano 2018 está aqui, ó. Ó, nesse ano aqui 2009, 2010, 2011, aí vai até 2017. A amplitude interquartil no ano de 2017 está aqui, 2017, tá? Olhem aqui os outliers, ó. Em 2008 só teve uma nota fora do patinho feio da turma, vamos dizer assim. 2010 não houve outlier, 2011 e assim vai. Estão vendo? Cada ano com os seus outliers. A distribuição, pega aí um ano qualquer, sei lá. Bom, 2017, né? A mediana está aqui e ela divide mais ou menos os dois lados aqui da caixa em tamanhos iguais. É uma distribuição simétrica. 2016 também me pareceu simétrica. Ó. 2014 já não está simétrica. Tá? Então, vocês podem analisar as características de um grupo de dados, por exemplo, os meus alunos, as notas dos meus alunos do ano 2015 estão aqui, e você pode analisar em todos os anos em conjunto. Entende? Então, a gente acaba analisando todos esses elementos, o centro, a variação, a distribuição, a presença de outliers e, no caso agora, desse gráfico, as tendências que ocorrem ao longo do tempo. Isso você pode, e aí eu ainda posso, se eu quiser, comparar com as turmas vespertinas, olha só. Que interessante. Eu posso, por exemplo, trabalhar, dizer se o comportamento das turmas vespertinas está muito diferente do comportamento das turmas matutinas. Tá? Então, é um gráfico muito legal de trabalhar o diagrama de caixa. Entendeu? E eu espero que vocês... eu sempre digo para os meus alunos que um aluno de estatística tem que sair de um curso básico sabendo fazer diagrama de caixa, ogiva, histograma de frequência, gráficos de linhas com séries temporais, gráficos de pizzas ou setores, mas assim, diagrama de caixa é muito legal. Tá? E com softwares hoje, você tem software adoidado aí ajudando a você a fazer diagrama de caixa. Tá bom? Então, muito obrigado pela paciência de me ouvir novamente. Até mais.